Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje, dia 12 de março, com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra de Deus. Quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos na presença do Senhor o nosso coração, aquilo que hoje nós trazemos no nosso coração. Talvez seja muita alegria, muita gratidão, talvez seja uma preocupação, ou talvez seja muita tristeza, não sei. Seja o que for, apresentamos ao Senhor nesse dia, colocando as nossas realidades na mão do Senhor, com confiança, e pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia. O Evangelho de hoje, São Lucas, nos apresenta Jesus cercado por uma multidão de pessoas. E quem eram essas pessoas, essa multidão? Eram os discípulos de Jesus que o acompanhavam, os fariseus, doutores da lei e o povo que seguia Jesus. E Jesus faz ali uma declaração bem forte. Ele vai dizer assim: essa geração é uma geração má. Busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Jesus está falando para aquele povo naquele tempo. Mas será que essa geração má não pode ser essa geração de hoje? Dos nossos dias atuais, que nós estamos vivendo? Porque Jesus, ele faz essa declaração. Porque aquela geração não aceitou Jesus. Olha que hoje não é nada diferente. Muitos também não aceitam Jesus, assim como aquela multidão que estava acompanhando Jesus. Jesus havia feito a multiplicação dos pães, aquele povo tinha saciado daqueles pães. Jesus tinha realizado ali um grande milagre. E agora os fariseus estão ali pedindo que Jesus dê um sinal. Mas aquele povo que está ali, eles tinham presenciado esses milagres. Só que quando Jesus chega lá na sinagoga de Cafarnaum e fez o discurso sobre a Eucaristia, o povo abandonou, foi embora. Eles não aceitaram. Porque aquele povo, ele só queria o pão da terra e não queria o pão do céu. Por isso, ele disse, essa geração é má. Busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Porque Jesus tinha cansado de tanto fazer milagres. Jesus já tinha feito todo tipo de milagres. Jesus fez milagre em relação à natureza, dando ordem aos ventos, ao mar. Fez secar uma figueira, mostrou os milagres em relação às doenças, curou o paralítico, curou o leproso, ressuscitou os mortos, Lázaro, filho da viúva de Naim. Fez de tudo e ainda quer mais sinais. Na verdade, eles não queriam sinais para se converter. Não era para se converter. Eles queriam um sinal por curiosidade. Esse que é o problema. Muitas vezes o povo quer milagre, mas não quer a vontade de Deus. Isso acontece ainda hoje. Santo Agostinho, ele fala uma frase assim muito bonita. Ele diz assim: Senhor, se algum dos meus planos não for de sua vontade, destrua. Se algum dos meus planos não estiver conforme a vossa vontade, pode destruir. Então esse povo que ali estava, eles não estavam afim de fazer a vontade de Jesus. Não estava afim. É um povo que não é nada diferente dos tempos de hoje. Quer milagre para poder se deleitar. Hoje também acontece, muita gente só vai no bolso de Deus, só quer os milagres. Não tem aí uma tal de teologia da prosperidade? Um toma lá, tá cá. Eu venho à igreja, rezo, devolvo o meu dízimo, Deus vai me dar tudo que eu quero, dinheiro, riqueza. Só que tem uma coisa, Jesus nunca prometeu nada disso para ninguém. Jesus não prometeu riqueza para ninguém.
nem poder, nada disso. O que ele prometeu foi isso: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. A gente deve seguir Jesus por amor ao reino de Deus. E não simplesmente para poder alcançar milagres, para ter graça, bênçãos. Claro que nós vamos pedir isso sim. Para Deus, nós precisamos das bênçãos de Deus, de graça para a nossa vida, o nosso pão de cada dia, como Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Aquilo que nós precisamos, não pedir aquilo que é supérfluo. E Jesus continua dizendo: o único sinal que será dado é o sinal de Jonas. Era aquele profeta que Deus mandou ir para Nínive. Fica na Mesopotâmia, hoje é o Iraque. Era uma cidade pagã. Mas é interessante que Deus queria converter aquela cidade pagã. Só que Jonas, ele achava que a salvação era só para os judeus. Por isso que ele não queria ir para Nínive. Então ele pega um navio e vai no sentido contrário. Ele vai para Tarsis. E aí aconteceu aquela história de toda aquela agitação no mar. E os marinheiros jogaram Jonas na água. E um peixe grande engoliu Jonas. E depois soltou na praia. E depois de 3 dias. Essa passagem é uma prefiguração de Jesus. São Gregório Magno, santo, papa e doutor da igreja, ele diz que essa narrativa sobre Jonas é uma parábola. Mas não importa se é uma parábola ou se é real. O importante é o sentido. Jonas, ele simboliza Jesus que é sepultado e que no 3º dia ressuscita. Por isso que Jesus diz: qual é o sinal que eu vou dar para vocês? Era a morte e a ressurreição de Jesus. E ele diz: quando eu for levantado, atrairei tanto a mim. Esse é o grande sinal da ressurreição de Jesus. E quantos mudaram de vida por causa da ressurreição de Jesus? Toda a pregação dos apóstolos, que os apóstolos fizeram depois que eles receberam o Espírito Santo em Pentecoste. Foi tudo por causa da ressurreição de Jesus. Quantos e milhares foram para o deserto, viveram uma vida de penitência, oração, vivendo uma vida de oração, isolado, como aqueles que foram para os mosteiros, foram viver uma vida isolada, por causa da fé na ressurreição de Jesus. O fato que a morte e a ressurreição de Jesus é um grande atrativo para aqueles que têm fé. Jesus é a grande esperança de vida eterna. Então, por isso que Jesus disse, o único sinal que ele vai dar é o sinal de Jonas. Como foi o sinal para os ninivitas que se converteram, mesmo sendo pagão. E Jesus vai dizer assim também, será o Filho do Homem. Para essa geração, porque no dia do julgamento, olha que aí haverá o julgamento. O mundo de hoje esquece que haverá um julgamento. O juiz particular diante de Jesus e o juízo final. Aonde vai separar os bons e os maus. E toda a justiça será feita. Nada vai ficar escondido. Tudo que a pessoa fizer de maldade, de pecado, vai aparecer publicamente. É o juiz final. Mas o juiz particular ninguém vai ver. Só eu e Deus. Mas o juiz final será diante de todos. Isso que a igreja ensina é toda a justiça será feita. É claro que tudo aquilo que nós já fomos perdoados, que apresentamos na confissão, tivemos um arrependimento sincero, esse pecado fomos perdoados. Isso não vai aparecer. Mas tudo aquilo que não foi perdoado, porque a pessoa não se arrependeu, não acreditou na misericórdia de Deus, não aproveitou o tempo da misericórdia que Ele nos oferece, isso então vai aparecer.
Então Jesus disse que no dia do julgamento, a rainha do sul, de Sabá, lá da Arábia do Sul, ela se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará. É uma geração pagã. É a geração dos judeus que não quis aceitar Jesus. Vai condenar também a geração dos cristãos. Quem não quer saber de Jesus? Olha que coisa horrível é a gente viver hoje, a gente que vive hoje no Ocidente, negando Jesus. O Ocidente que foi cristianizado, aonde que a maior parte do investimento foi na Europa. No entanto, diversos hoje negam Jesus. Gente, olha que isso é muito triste, negar Jesus. Gente pedindo desligamento do batismo. Nós vemos na Alemanha pessoas abandonando a igreja depois de ser batizado, ou seja, estão virando as costas para Deus. Querem aprovar de tudo que é contra a lei de Deus. País que foram cristianizado católico e agora quer voltar as costas para Deus. Quer implantar as ideologias de gênero, quer implantar o aborto, quer implantar a eutanásia, quer implantar o casamento de duas pessoas do mesmo sexo, seja anticristianismo. Então, essa geração é má. Ela não será dada nenhum sinal. A rainha de Sabá, ou seja, os pagãos que acolheram Jesus, que vão condenar essa geração. Mas no tempo de Jesus, mas também no nosso tempo. Dessa geração materialista que prefere se voltar para o marxismo do que voltar para o cristianismo. Porque ele veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão e ficou encantado com Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão, muito maior do que Salomão, é Jesus. Aqui está alguém muito maior do que Salomão. Jesus, ele coloca isso bem claro. Jesus, ele deixa isso bem claro. No dia do julgamento, os ninivitas levantarão juntamente com essa geração e a condenarão. Meus irmãos, o que nós temos que fazer é fugir dessa geração, fugir dessa mídia que aposta sem Deus. Fugir dessa geração que não quer saber de Jesus, não quer saber da igreja. Temos que viver o amor de Deus. Isso que o Evangelho hoje nos chama a nossa atenção. Vamos seguir o caminho da igreja, que nos chama a viver com Deus, em Deus e para Deus. Porque o nosso mundo está em chama. O nosso mundo está em chama. Só não vê quem não quer. Precisamos rezar para que Deus tenha misericórdia de nós. Precisamos dobrar as nossas orações. Não podemos fazer de conta que as coisas não estão acontecendo, que está tudo certo. Precisamos abrir os nossos olhos para a verdade da palavra de Deus, para ouvir aquilo que Deus está nos pedindo. Deus está nos pedindo a oração, penitência, mortificação. Pedir a misericórdia de Deus para os tempos que nós estamos vivendo. Não fechemos nossos olhos para a verdade do que está à nossa volta. Te convido a pegar a palavra de Deus. O Evangelho hoje está em São Lucas 11, de 29 a 32. Rezemos junto, pedindo o Espírito Santo que venha nos fortalecendo, nos iluminando, nos encorajando, nos dando toda a sabedoria necessária para bem compreender a palavra de Deus. Rezemos junto. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho.
Naquele tempo, quando as multidões se reuniam em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem a essa geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos a palavra de Deus hoje que trabalhe nosso coração. Esse evangelho de hoje, Jesus nos dá uma dura declaração. Porque muitas vezes a gente cai na tentação de querer pedir sinais para Deus. Essa é uma tentação, porque já temos o grande sinal, a presença viva de Jesus no meio de nós através da Eucaristia. Deus, ele age constantemente em nossa vida, no cotidiano. Ele age no ordinário da nossa vida. Podemos dizer assim, naquilo que nós vivemos todos os dias. Na oração, na Santa Missa, o sinal que o Senhor nos deu é a nossa consciência do nosso coração, das pequenas coisas que estão presentes na nossa vida diária, deixando que a nossa espiritualidade nos faça ter atenção às constantes manifestações de Deus ao longo da nossa existência. Obrigado pela tua companhia, um grande abraço a todos, que a paz de Jesus e que o amor de Maria esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.